Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Alguma vez vocês já pararam para pensar de onde vêm aquelas expressões que usamos todos os dias, sem nem pensar? Tipo, por que dizemos pão duro ou tirar o cavalinho da chuva? Pois é, hoje vamos fazer uma viagem no tempo e desvendar a origem super curiosa de algumas das expressões mais famosas do nosso português. Garanto que vocês vão se surpreender. Vamos começar com uma que todo mundo conhece: pão duro. Sabe aquela pessoa que não gosta de gastar dinheiro de jeito nenhum? Então, a história por trás disso é fascinante. Dizem que a expressão surgiu por causa de um mendigo muito rico que viveu no Rio de Janeiro, no início do século XX. Apesar de ter uma fortuna, ele pedia esmolas e guardava o pão que ganhava até ficar duro como pedra para comer depois, só para não ter que gastar seu próprio dinheiro. A fama dele se espalhou tanto que o termo pão duro virou sinônimo de avarento. Que figura, não é mesmo? E que tal tirar o cavalinho da chuva? Essa é clássica. Usamos quando queremos dizer para alguém desistir de uma ideia. Antigamente, quando não existiam carros, as pessoas iam visitar os amigos a cavalo. Se a visita fosse rápida, o cavalo ficava amarrado na frente da casa, pronto para ir embora. Mas se o anfitrião gostasse muito da visita e quisesse que a pessoa ficasse mais tempo para um jantar ou para passar a noite, ele dizia: "Pode tirar o cavalinho da chuva", ou seja, leve o cavalo para um lugar coberto, porque você não vai embora tão cedo. Com o tempo, a expressão pegou e passou a significar: desista dessa ideia. Faz todo sentido, né? Agora, uma que eu adoro: a vaca foi pro brejo. Quando tudo dá errado, é isso que a gente fala. A origem dessa expressão vem lá do campo. Os criadores de gado sabem que as vacas, apesar de grandes, são animais sensíveis. Se uma delas, por acidente, atola num brejo, é muito difícil tirá-la de lá. O bicho fica preso na lama, se desespera, e na maioria das vezes o esforço para salvá-la é em vão. É uma perda enorme para o fazendeiro. Então, quando a vaca vai pro brejo, significa que a situação ficou feia. Um grande prejuízo aconteceu e provavelmente não tem mais volta. Vamos para outra bem comum: pagar o pato. Usamos quando alguém leva a culpa por algo que não fez. A história dessa vem de Portugal. Lá do século XV, dizem que um homem, para se livrar de uma dívida de jogo, vendeu um pato para o seu credor. O combinado era que o pato seria colocado no meio de uma roda, e quem conseguisse pegá-lo, ficaria com ele. Só que o devedor, muito esperto, soltou o pato, que voou para longe. O credor, que tinha pago pelo pato e pela aposta, ficou sem nada. Ele literalmente pagou o pato pela esperteza do outro. A história se popularizou, e hoje usamos a expressão para qualquer um que sai no prejuízo por culpa alheia. E chorar as pitangas? Quando alguém reclama muito de algo, a gente diz que a pessoa está chorando as pitangas. A pitanga é uma frutinha bem vermelha, e quando a gente espreme, solta um suco que parece sangue ou lágrimas avermelhadas. Além disso, os olhos de quem chora muito ficam bem vermelhos, parecidos com a cor da fruta. A associação foi inevitável. Então, chorar as pitangas é chorar muito, de forma intensa e exagerada, deixando os olhos vermelhos como a fruta. Outra expressão que tem uma origem histórica bem interessante é salvo pelo gongo. Sabe quando você se livra de uma situação difícil no último segundo? A origem vem do boxe. No final do século XIX, as regras do esporte diziam que, se um lutador caísse, ele tinha 10 segundos para se levantar. Se durante essa contagem o gongo que sinaliza o fim do round tocasse, o lutador era salvo pelo gongo e tinha o tempo de descanso entre os rounds para se recuperar. A expressão saiu dos ringues e hoje usamos para qualquer situação em que somos salvos no último instante. E pensar na morte da bezerra? Usamos para descrever alguém que está muito pensativo, distraído, com o olhar perdido. Essa expressão tem uma origem um pouco mais complexa, possivelmente ligada a tradições hebraicas. Em rituais antigos, um bezerro era sacrificado como oferenda. O dono do animal geralmente ficava muito triste e pensativo, lamentando a perda do bichinho. Essa imagem de tristeza e contemplação teria dado origem à expressão. É um pouco triste, mas explica perfeitamente aquele estado de espírito melancólico e distante. Vamos para uma mais leve, onde Judas perdeu as botas. Falamos isso para nos referir a um lugar muito, muito longe e de difícil acesso. A história, é claro, tem a ver com a figura bíblica de Judas Iscariotes. Depois de trair Jesus, Judas se arrependeu e, segundo a tradição, se enforcou. Uma das versões da lenda diz que ele estava usando botas e, no ato, uma ou as duas botas caíram e se perderam num lugar completamente isolado e desconhecido. Por isso, onde Judas perdeu as botas virou sinônimo de um lugar tão remoto que é quase impossível de encontrar. Agora, uma que a gente ouve desde criança: ficar a ver navios, significa ser enganado,
ficar esperando por algo que não vai acontecer. A origem nos leva para a época das grandes navegações em Portugal. Dom Sebastião, o jovem rei de Portugal, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos em 1578. Como seu corpo nunca foi encontrado, criou-se uma lenda de que ele não havia morrido e que voltaria numa manhã de nevoeiro, de navio, para salvar Portugal. Muita gente acreditou nisso e passava horas no alto de Santa Catarina, em Lisboa, olhando para o mar, esperando os navios que trariam o rei de volta. Mas claro, eles nunca vieram. As pessoas ficavam lá, apenas a ver navios, e para fechar com chave de ouro, sem eira nem beira. Usamos para descrever alguém que não tem posses, que é muito pobre. Eira, beira e tribeira eram partes da arquitetura das casas de antigamente em Portugal. A eira era o quintal, um terreno onde se secavam grãos. A beira era a parte mais externa do telhado, e a tribeira era um enfeite que só as casas mais ricas tinham. Então quem não tinha nem eira nem beira, era alguém que não possuía nem o terreno básico, nem uma casa com um telhado decente. Era a definição de pobreza extrema. Com o tempo, a expressão se simplificou para sem eira nem beira. Incrovel. A nossa língua é cheia de histórias e curiosidades escondidas nas palavras que usamos todos os dias. Conhecer a origem dessas expressões nos conecta com o passado e torna a nossa comunicação ainda mais rica. Espero que vocês tenham gostado de descobrir essas histórias tanto quanto eu gostei de contá-las. Qual dessas origens vocês acharam mais surpreendente? Ou talvez vocês conheçam alguma outra expressão com uma história legal? Deixem aqui nos comentários. Vou adorar ler. Muito obrigado por assistirem até o final. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.